Mais um vídeo do canal Arcanos em Foco. Eu sou a Luciana Martins, numeróloga, taróloga, e aqui a gente vai continuar os nossos estudos. Então, se você está chegando aqui no canal agora, já começa aqui me seguir, seguir o Arcanos em Foco, inclusive ativando aí as notificações, porque todas as quintas-feiras eu posto vídeos novos aqui no canal. Se você quiser uma consulta comigo, entra no Instagram, luciana.martins74. Lá tem o WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem no direct, ok? Vamos então para o estudo de hoje. A carta que foi sorteada, porque você sabe que eu sorteio as cartas toda semana, quando eu vou fazer os vídeos, cada vídeo a carta é sorteada. Então, a carta da semana do sorteio foi 10 de ouros. Então, eu já vou começar aqui a compartilhar a tela com você dessa apresentação bem legal que ficou para você entender aqui, tá? Vamos lá? Aqui, a primeira telinha, o primeiro slide. Então, vamos lá, deixa eu me arrumar aqui. Bom, é uma carta que ela vai falar, claro, né, dos legados. Ela vai falar a carta da família. Ela vai falar de um trabalho duro e de um reconhecimento por tudo que foi feito ao longo de uma vida. Inclusive, quando você estudar numerologia comigo, olha aí, em breve, o pessoal tem perguntado, Luciana, você não dá curso de tarô? O tarô está sendo montado. Porém, você tem o curso aqui comigo já, das cartas. Eu estou aqui tentando ao máximo deixar esse canal redondinho para você estudar tarô. Tarô aqui porque eu gosto, tá? Eu passo aqui as informações para você. E no curso de numerologia, você vai aprender também que essa é a última carta, que é a carta de número 78 do tarô. E sabendo disso, algumas coisinhas eu vou falar para vocês. Ah, uma coisa importante: vocês vão ver aqui que os cachorrinhos não estão branquinhos, tá? Igual da nossa carta aqui. Isso é coisa de internet, tá? Então saiu assim. E é a figura, tá? Mas assim, os cachorrinhos são branquinhos. Então vamos lá, ó. A interpretação simbólica da carta. Carta de estrutura, legado, continuidade. A família reunida sobre um arco, simbolizando proteção, união e transmissão de valores e bem entre gerações. O velho e o jovem juntos, sinalizando a ancestralidade e a posteridade. Cães aos pés, lealdade, continuidade e fidelidade ao clã. Os cachorros, os cães, os nossos pets, eles são fiéis a nós, ao dono. E o cenário medieval que essa carta tem, que evoca riqueza, tradição, estabilidade construída com o tempo, posses adquiridas não apenas por esforço individual, mas também por uma sucessão, aliança e permanência. Então vamos aqui, ó, por exemplo, né? A carta, a proteção, a união, a transmissão de valores entre gerações. Quando a gente fala disso, e também tem o velho e o jovem juntos, algumas coisas aqui eu quero falar. A família, nessa transmissão de valores, tem um exemplo muito legal para dar, que é aquela coisa assim, vou falar da minha família, tá? Todo Natal, a minha mãe, ela faz rabanada. E não tem como passar uma noite de Natal sem ter rabanada. Aqui, isso na minha família, na minha casa, tá? Então a gente até espera. Mãe, trouxe rabanada? É praxe aqui. E isso foi passado de geração em geração. Pode faltar um monte de coisa. A gente até muda o cardápio na noite do Natal. Às vezes tem lombo, num ano a gente faz o peru, tem maionese, às vezes não tem maionese. Bom, enfim, mas a rabanada não.
pode faltar. Então, quando a gente fala de união e transmissão de valores, de bens, inclusive, os valores vêm dos nossos ancestrais. Então, sempre é uma carta que vai remeter a uma parte também espiritual, a uma parte onde tem legado, a uma parte onde tem de geração em geração. Como esse exemplo que eu dei, pode ser um bolo que tem aí na sua casa, que é feito, que a sua avó fazia, que a sua tataravó fazia e foi passado. Tem muitas coisas, mas sempre vai remeter a essas coisas. Por isso que se você pegar na carta, tem o casal que inclusive em alguns livros fala que esse casal aí briga, inclusive, pode ser brigas de família, dependendo de como essa posição da carta aparece, tá? Tem o casal que poderia simbolizar uma metade na idade, né? Sei lá, 40 anos, não sei. Tem o velho, né? Que aí a gente já está falando de 70 anos, enfim, né? Aquela parte mais antiga mesmo da família. E tem o jovem, a criança. Então, são legados. Até nisso, a Pamela se eh, preocupou de fazer isso e de deixar essa carta mesmo como sendo a última do tarô, e que é o naipe de ouros. O velho e a criança, aqui, por ser a última carta do tarô, isso que eu quero deixar claro, eu já vi falando que é a jornada. A gente sabe que tem a jornada do louco. O louco começa lá na carta de número 0 ou 22 dos arcanos maiores e vai percorrer toda essa história do tarô. O louco, ele é livre, é como se fosse aquele coringa do baralho, onde você pode completar qualquer coisa, ele se encaixa em qualquer lugar. E esse louco, dizem que nesta carta é esta criança. Por isso que tem esse cachorrinho branco. Aqui você não vai ver o cachorro branco, que eu já falei aqui no começo, que deu aí só a cor da imagem. Mas aqui você tem o que? A conexão que pode ser a criança e o cachorro. Quem são aqui? O louco. Os dois, o louco e o cachorro, tá? O seu fiel escudeiro, aquele que alerta. E que tá o quê? Dentro do que este louco nasceu. Esse louco não veio de chocadeira, esse louco ele saiu de uma, até em algumas cartas, em alguns tarôs e livros, a gente sabe que ele veio de uma linhagem, ele veio de algum berço. Então, esta carta representa muito isso, tá? Esse cenário medieval, você vai entender no próximo slide, ou nos próximos, por que que tem essa sucessão, essa aliança e tudo mais. Mas assim, eu vou dar duas opiniões minhas sobre essa carta. Jung fala, nossa, a Luciana tá doida, tá falando de Jung. Não, Jung fala em algumas passagens dele que muitas vezes você tem que soltar os livros e o próprio ensinamento, ou o que você está lendo, ou o que você está estudando, porque é no dia a dia que você vai realmente sentir as coisas. E essa carta apareceu em alguns momentos para mim. Primeiro apareceu, e eu falei para uma pessoa, né, que isso trouxe aí simbolicamente para mim, condomínio. A pessoa tinha vontade de morar em condomínio, e aí a gente estava conversando, tal, saiu essa carta. Além de eu falar o que ela estava respondendo, eu falei sobre condomínio, porque para mim isso daqui parece um muro de condomínio, tá? Então, por que que eu estou falando isso? Porque a carta, ela vai, não é só os estudos que a Luciana está trazendo aqui, não é só os livros que você comprou, não é só os decks que você tem, é o que a carta representa para você. Deixa acontecer, deixa livre aí, tá? Então, para mim, é uma carta que vai falar também de condomínio, de moradia da família, tá? Vai falar também, inclusive, de uma pessoa que está passando, talvez,
por um momento de saúde que tem algumas infecções, tá? Bactérias. Porque um dia apareceu essa carta para mim e eu consegui interpretar como se fosse células. A pessoa estava com problema de saúde e eu interpretei como se fosse células como inflamadas, tá? Então, eu tô falando isso aqui porque são coisas minhas, tá? Isso daqui você não vai entender, não vai achar em livros. O que eu quero passar para você, que me segue aqui, é a carta, independente do que você estuda, ela tem que representar coisas para você. E se você deixar isso acontecer, vai poder representar talvez outra coisa. E isso é que é bacana do tarô. Vamos passar aqui. O que significa o banner da carta 10 de ouros? Que banner, Luciana? Este banner aqui. Isso daqui é uma bandeira. A Pamela se inspirou aqui e eu trouxe isso para você. Inclusive aqui, ó, tem barcos aqui embaixo, tá? Então nós vamos lá, ó. O que significa o banner da carta 10 de ouros no tarô de Rider-Waite? É o brasão de Winchelsea, tá? Este brasão aqui é este daqui. Foi onde ela se inspirou. Um escudo heráldico da antiga cidade portuária, um membro dos cinco portos, né? Aqui tá em outra, escrito de uma forma diferente. Divisão em dois campos com três leões à esquerda e três navios à direita, porque este aqui é o terceiro, tá? Simboliza tradição, ancestralidade e também aqui acho que saiu errado, mas seria o quê? O comércio marítimo. Então a gente tem aqui isso bem representado nesta carta, tá? E aí você vai ter esta como uma bandeira, um vitral. No canto superior esquerdo da carta, porque você olhando de frente é do lado esquerdo. Se você gosta de olhar e interpretar a carta aqui, vai estar do lado direito. Aí é como você acha melhor. Vemos que parece ser um arco com uma espécie de brasão ou bandeira com padrão vitral, normalmente chamado de Banner of Chelsea, bandeira de Winchelsea. É uma imagem heráldica inspirada em símbolos medievais que fazem referência à cidade costeira de Winchelsea, na Inglaterra, uma das cinco cidades portuárias historicamente importantes para a Marinha Inglesa. Este símbolo lembra um brasão com três leões e três navios, representando poder, proteção, tradição e comércio. Seu posicionamento acima do arco da casa sugere algo sagrado, ancestral, quase que como um portal de bênçãos herdadas. Então, olha aqui uma coisa que a gente pode dizer. E esta palavra aqui, heráldica, eu também não sabia. Por isso que eu gosto de estudar tarô com você, porque você quando eu publico, também me faz ir atrás de palavras diferentes. Eu falei, gente, heráldica, né? Isso é um estudo de brasões. Por que que foi colocado aquilo? Por que que foi colocado um capacete? Por que que foi colocado uma pena? Então, é um estudo científico aqui que se chama isso, que se chama heráldica. Então, depois você pesquisa também, tá? Então, olha quanta coisa que essa carta pode falar nessa representatividade da carta. Bandeira, ancestralidade, até da saúde que eu falei, porque ouros é o corpo físico, tá? A ancestralidade, o louco, a última carta do tarô, que significa que vai começar de novo.
todo o caminho. Então a gente tem o louquinho aí pequenininho, com o doguinho dele, né? E aí o simbolismo do arco com o brasão. Alami é aquele lugar que eu falo sempre que tem muitas imagens para você ver que eu não posso colocar aqui, tá? Então você pesquise esse brasão de Winchelsea que você vai ver aqui nesta imagem, que é muito legal. Você pode copiar essa imagem para você. Não vai publicar, óbvio, né? Porque tem direitos autorais, mas você pode deixar aí nos seus estudos e tem imagens bem bonitas para você ver, tá? Portal entre o passado e o futuro. Não temos a criança, não temos o futuro, quer dizer, passado e futuro, fim e recomeços. É o legado, a tradição que sustenta o presente. É o seu pai, o pai do consulente, que tem aquela empresa que está passando para o filho agora. E o filho ou o casal vai passar o quê? Também para o filho. Quantas empresas que duram 100 anos já de tradição foram passadas de geração em geração? Então, essa carta é sobre isso, tá? O brasão como símbolo de autoridade espiritual e material. Claro que espiritual, porque a gente tem a ancestralidade. É o que seu avô fez, é o que sua avó fazia, é o que a sua mãe faz hoje. Então tá tudo representado dentro desta carta, tá? E fala do 10, quer dizer, a completude de um ciclo. É o um e o zero de novo. É o início e o fim, porque a gente está no número 10. Todas as cartas de números 10 de todos os naipes vão falar de encerramentos, é a completude desse naipe. Então aqui o senhor, ele já não quer trabalhar mais, ele está aí sentado, né? A gente pode representar de várias maneiras. Tem aí o casal que vai tocar esse negócio e tem o filho e tem os cães, né? Então, assim, ó, relação com o 10, com o tarô 10 de ouros. A carta mostra a família sobre o arco com o brasão. É herança. Essa carta vai falar de herança, essa carta vai falar de pensão, essa carta vai falar de legado, de transmissão de geração para geração. Essa carta também, no negativo, ela pode falar de perdas, jogos de azar, né? Maquininhas, que a gente está falando de dinheiro, né? Fala também da árvore da vida, se a pessoa for estudar aí de uma forma diferente. E eu até tenho outro vídeo aqui falando sobre isso. Quem quiser pesquisar, vou deixar na descrição esse outro vídeo, tá? Prosperidade duradoura, claro, tá há séculos, tá há décadas dentro da família. E o legado de geração para geração. O brasão de Winchelsea reforça essa ideia através da heráldica. Já falei o que é heráldica aqui. Uma reconexão com as raízes. De repente, o seu consulente está fazendo uma pergunta, está triste, brigou com a família, foi para outro país, quis sumir, sei lá, qualquer pergunta desse jeito, sai uma carta dessa, o que que você vai falar para ele? Você precisa se reconectar com as suas raízes, você tem que voltar, você tem que conversar com seus pais, você tem que procurar o seu avô, você tem que entender o que aconteceu com a família. Eu não sei, eu estou dando vários exemplos aqui para você entender, né? Uma carta dessa falando de amor, quer dizer, você pode estar falando de que tem tudo a ver de vocês começarem realmente a pensar em construir uma família juntos. Não sei o que foi perguntado, um casamento. Será que eu chamo? Quem que eu chamo? Nossa, eu tô uma briga aqui, a gente vai se casar. Minha futura noiva quer chamar amigos e eu não concordo, né? Saiu uma carta dessa, quer dizer, opa, aqui não tem amigo, aqui tem família.
Então é seu tio. Chama o seu tio para padrinho. Chama seus primos. Chama a parte jovem da família, não sei, mas não tem, né? A gente não está falando de amizades, de trocas, igual lá o Três de Copas. Olha, gente, eu estou aqui tentando pensar em exemplos aí para vocês, para você que está assistindo, tá bom? A cura de padrões familiares, quer dizer, volta, não faça mais o que seu pai fez. De repente, uma pergunta. Responsabilidade de preservar e honrar um legado. Quer dizer, você assumiu essa empresa, você assumiu isso, vai até o fim. Defende a sua família, defende o que seu pai construiu aí com suor. Vai vender tudo? Vai colocar a empresa em risco? Não. Depende do que foi aí perguntado, né? O desafio de seguir o próprio caminho dentro de um sistema ancestral sólido. Então, foi construído com suor. É o que começou lá a ser modificado, a ser melhor estruturado no três de ouros. Lembra do três de ouros? Volta a ver, pega a sua carta aí. Quer dizer, é tudo feito com muito. No três de ouros começou, né, a se estruturar isso, começou a pensar. É aquela pessoa que começou com a fábrica com uma máquina lá no 3 de ouros, de repente, é aquela pessoa que chamou um engenheiro para dar uma estruturada melhor na fábrica, lá atrás. Passou por dificuldade financeira no 5 de ouros, porque o 5 fala de dificuldade, principalmente no 5 de ouros, aquela pessoa que não sabia se fechava a fábrica ou não fechava. Foi difícil. E agora no 10, ó. Tá completo. Tá todo mundo junto, tá todo mundo reunido, tá todo mundo no Natal junto, igual eu dei. É a tradição, é o legado, é de geração em geração, tá bom? É isso. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo e que inspirou também esse brasão, né? A tradição que traz tudo isso dentro dessa carta. Então, é uma excelente forma de você começar a estudar e fazer suas anotações das palavras-chaves, do que você já tem aí com você, dos seus livros, e completa aqui o estudo, tá bom? Então, eu vou me despedindo de novo de mais um vídeo aqui do canal Arcanos em Foco, e eu te vejo com outra carta, com certeza na próxima semana. Clica aqui no sininho, hein, para receber aí os outros vídeos e curte para que este canal, para que esses estudos cheguem também a outras pessoas que gostam de estudar tarô como você. Até mais. Tchau.